Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, segundo trimestre de 2023. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando o livro dos Salmos. E a lição de hoje, a lição de número 12, tem como tema Quanto amo a tua palavra. E é óbvio, por causa desse tema, nós já podemos entender que a lição de hoje tem como base o Salmo de número 119. Lembrando que você que ministra na escola bíblica usando slides em PowerPoint, o ebdemfoco.com vem para ajudar você. Isso mesmo, o ebdemfoco.com tem slides da EBD prontos para serem usados. Você que ministra com slides, você sabe que preparar os slides demanda muito tempo, mas o ebdemfoco.com traz para você slides da EBD prontos para serem usados. Para você ter mais tempo para estudar, seja assinante do ebdemfoco.com. Isso mesmo, seja assinante do ebdemfoco.com e tenha mais tempo para estudar, porque aqui no ebdemfoco.com, sendo assinante do ebdemfoco.com, você vai ter os slides da EBD prontos para serem usados. Slides da revista da CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. E mais, os slides são editáveis e você pode ajustá-los para atender à necessidade da sua aula. O conteúdo dessa assinatura tem os slides de adultos, slides da lição de jovens, mais bônus. Os bônus nós temos slides de escatologia, sermões em PDF, mais de 40 sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Desses cursos diversos você tem curso de doutrina, cursos de capacitação para o professor, os 4 Cs da educação cristã. E neste momento nós também estamos ofertando para você, assinante do ebdemfoco.com, o curso sobre o livro dos Salmos. Você que faz uso do conteúdo da revista da CPAD, seja assinante do ebdemfoco.com e tenha todo esse conteúdo para ajudar você. Então entre em contato conosco pelo site www.ebdemfoco.com ou pelo WhatsApp 94 DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra, óbvio, no Salmo 119 e o verso 105, né? Lembrando que muitas vezes a gente fala versículo, mas os salmos eles não contêm capítulos, né? O livro de Salmo não contém capítulos, porque é uma coletânea de louvores, então é uma coletânea de salmos, é o salmo de número 1, salmo de número 2, salmo de número 3, não é o capítulo 1, capítulo 2 de salmo. É o salmo de número 1, o salmo de número 2 e assim por diante. E também não tem versículos, são versos, porque são poemas, né? São poemas. Então o verso de número 105 do Salmo 119 nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Acho muito legal esse verso, porque nós temos aqui quase que uma redundância, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque se já é lâmpada para os pés, não é lâmpada para o caminho? A ideia do salmista, basicamente, além de ser uma poesia, né? Além de ser um enfoque na ideia do que a palavra é para nós podemos fazer uma aplicação que eu acho muito legal, é que a palavra de Deus, ela é importante para nós, tanto nas pequenas coisas quanto nas mais importantes da vida. Ou seja, não deixe de consultar a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia nas coisas simples, nos momentos simples e também nos momentos mais importantes da vida. O resumo da lição nos diz: a meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. A Bíblia é o manual de Deus para o nosso bem viver. Se nós conhecemos a Bíblia, adquirimos sabedoria e discernimento e temos direção da parte de Deus
para a nossa vida. Bom, o texto bíblico, como já foi dito, é o Salmo 117, né? Do verso 97 até o verso 109. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você com certeza já deve ter estudado o texto. De preferência, estude todo o capítulo ou todo o Salmo de número 119. Vamos lá, introdução. Nesta lição vamos estudar o Salmo 119, veremos a sua estrutura, seu propósito e o entusiasmo pelo comprometimento de viver os preceitos da lei de Deus na sociedade. Nós iremos estudar então este salmo e nós vamos ver questões práticas importantes, né, para o nosso dia a dia como cidadãos e como cristãos. O estudo desse salmo é um convite a potencializar a forma como nos relacionamos com a Bíblia, a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E este salmo, de forma poética, muito bela, não poderia ser de outra forma senão em forma de cântico. Este salmo nos traz uma exaltação da palavra de Deus. É uma verdadeira obra de arte, é um memorial, uma descrição, uma pregação, uma glorificação da palavra de Deus. O apego pela palavra de Deus é o nosso primeiro tópico. Vamos lá. A estrutura do Salmo. O Salmo 119 é o maior de todos os poemas do livro dos Salmos, bem como o maior texto da Bíblia. Não é adequado denominar os poemas dos Salmos de capítulos, né? Ele tem semelhança com o Salmo 19, um poema menor que mostra a beleza da lei no contexto da criação divina. Vamos lá. O Salmo de número 119 é o maior texto da Bíblia, né, em termos de classificação, né, em termos de capítulo, por exemplo, né, se fosse um capítulo. Ele está basicamente no centro, no meio da Bíblia, porque basicamente o meio da Bíblia seria o Salmo 118, mas o Salmo 119 é o primeiro texto a partir da metade da Bíblia, né? E como nós vemos aqui, não é adequado denominar os poemas dos salmos de capítulo, como já foi dito, né? Mas como salmos mesmo, né? É o Salmo de número 119, o Salmo de número 19. Ele tem semelhanças com o Salmo 19, um poema menor que mostra a beleza da lei no contexto da criação divina, né? Como já falei em outras ministrações, né? Os salmos têm os seus gêneros, um gênero mais apocalíptico, um cristocêntrico, de oração, de clamor, de louvor. E esse aqui é de exaltação da palavra de Deus. É o salmo que traz uma exaltação em cada verso, né? Uma exaltação à palavra de Deus. O quanto ela é importante e o quanto ela é poderosa e necessária para nossas vidas. O Salmo 119 também pode ser classificado na categoria de salmos de sabedoria, como os salmos de 1 a 112, os salmos 1 e 112, pois tem como propósito estimular o leitor a desenvolver uma vida reta e piedosa. Ele faz parte do quinto livro dos Salmos, né? O Salmo 119, assim como o Salmo 1, o Salmo 112, são salmos de sentenças, né? De ordenanças também, né? De princípios de verdade, em formas de sentença, assim como são os provérbios. Portanto, ele é classificado, né, na categoria de salmos de sabedoria. É uma canção precisamente estruturada em forma de acróstico, ou seja, há uma estrutura de 22 estrofes organizadas de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico, né? Atef, Bet, Gimel, até a letra Tal. Eu não sou especialista em hebraico, né? Não sou especialista em língua da Bíblia, nas línguas bíblicas grega, hebraico e aramaico, mas você pode fazer um estudo aí que é bem legal. Essas 22 estrofes são compostas de 8 versos cada,
e cada verso inicia com a respectiva letra que forma cada estrofe. Por exemplo, a primeira estrofe do verso 1 ao verso 8 é formada por 8 versos e cada verso se inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico. São 22 estrofes, né? Cada estrofe é uma letra do alfabeto hebraico. E cada estrofe, com a sua letra, cada frase, né? Ou cada verso, né? Que são 8 versos, cada verso se inicia com a primeira letra ali descrita, né? Como diz aqui, ó, por exemplo, a primeira estrofe, né, de 1 a 8 é formada por 8 versos e cada verso se inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Cada estrofe se inicia com uma letra do alfabeto e cada verso de cada estrofe se inicia com a respectiva letra do alfabeto ali marcada. Claro que a tradução do texto hebraico para o português não nos permite perceber claramente essa estrutura, mas quem consegue ler a Bíblia em hebraico percebe isso com clareza. Por isso que eu disse que eu não sou um especialista em hebraico, mas você pode fazer um estudo sobre o assunto, que é um estudo bastante interessante. Essa estrutura privilegia a guarda dos preceitos divinos a partir da memória no coração. O propósito é para que quem memoriza o Salmo tenha os preceitos da lei como ponto de referência na trajetória da vida e assim viva de acordo com as escrituras. É porque é bem interessante você perguntar por que, né, o salmista, que aliás não se sabe exatamente quem seja o salmista, uns dizem que pode ter sido Jeremias, outros dizem que pode ter sido Esdras, outros dizem que pode ter sido até o próprio Davi, ou outro, um profeta, enfim. Não sabemos exatamente quem seja o autor deste salmo. Mas fica sempre mesmo a pergunta, né, do porquê o salmo está disposto nesse modelo, nesse modelo acróstico, né? Porque nessa estrutura com referências ao alfabeto hebraico. Para muitos, a ideia é facilitar a memorização. É, na verdade, o que o marketing chama hoje de gatilhos mentais, né? Eles criaram gatilhos mentais onde a pessoa usa esses gatilhos para memorizar e não esquecer a palavra de Deus. Haja vista, especialmente para o contexto judaico, era muito importante que as pessoas decorassem os trechos da Bíblia. E é muito provavelmente que deva ser uma dessas a ideia da estrutura do salmo da forma que é. É um salmo que auxilia o crente a ampliar o pensamento bíblico, aprofundar o significado dos retos princípios e atingir um grande nível de fervor espiritual. Naturalmente, é impossível expor o Salmo 119 em uma lição. Por isso, abordaremos aqui duas porções do Salmo, do verso 97 ao verso 104, do verso 105 ao verso 112. Então, nós vamos, nessa perspectiva, abordar apenas trechos do Salmo, já visto o Salmo ser bastante extenso. A meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. Os versos 97 a 104 formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Men. 97 a 104, né, que diz assim: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os meus pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus
preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Olha só, o versículo 97 mostra que o salmista ama a lei de Deus e por isso ela é a sua meditação, né? Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. É óbvio, né, que para nós meditarmos na palavra de Deus, nós temos que considerá-la palavra de Deus. Porque meditar na palavra de Deus para muitos cristãos é maçante, é pesada, porque para a maioria a aceitação da Bíblia como palavra de Deus é apenas da boca para fora. Mas quando nós entendemos que é palavra de Deus, ela se torna deleite. Assim como o salmista diz aqui, como eu amo a tua lei, e por isso medito nela dia e noite. Se de fato é palavra de Deus, então certamente tem o melhor de Deus para nós. Então nós devemos meditar na palavra de Deus. E é isso que o salmista nos ensina. Os versículos, ou os versos 98 a 100, trazem a consequência dessa meditação diária, sabedoria e discernimento. Diz assim, os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Aqui nós temos 3 classes de pessoas que o salmista diz ter mais entendimento e mais sabedoria. Por exemplo, os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, né? O verso 98. O verso 99 diz, tenho mais discernimento que todos os meus mestres. E o verso 100, tenho mais entendimento que os anciãos. Eu tenho mais entendimento que os inimigos, por isso os venço, né? Porque sou vitorioso contra os meus inimigos? Porque eu tenho mais entendimento que eles. E por que eu tenho mais entendimento? Porque eu medito na palavra de Deus dia e noite. Tenho mais entendimento, sou mais sábio, tenho mais discernimento que os meus mestres, né? Apesar de ter muitos mestres por aí que não sabem nada, mas não é o caso aqui, certamente, na perspectiva. Óbvio que ele estava considerando que os seus mestres eram falhos, porque uma vez mestres em Israel eram pessoas devotadas à lei. Mas ele também, o salmista, se sobressaía nessa perspectiva, né? A ponto de ser mais sábio que os próprios mestres, e mais sábio, mais entendido do que os anciãos, do que os mais velhos. Ele está se colocando, olha, mesmo eu como novo, por causa da leitura, da meditação, do amor à palavra de Deus, eu me tornei mais sábio que os meus inimigos, mais sábios do que os meus mestres e mais sábios até do que os mais velhos da comunidade. Nesse sentido, nem o conhecimento dos inimigos, as lições dos melhores professores e nem mesmo a experiência dos idosos se comparam com a sabedoria que emerge da meditação na palavra de Deus. Isso aqui achei muito legal nesse sentido. Nem o conhecimento dos inimigos, né, que eram muitos, né, o conhecimento das pessoas não superam o que é a palavra de Deus, né? O conhecimento e a sabedoria dos mestres, dos professores. Todo professor é aluno diante da palavra de Deus. E também a experiência dos idosos. Os idosos, eles têm experiência de vida vivida, né? Mas não significa que sejam sábios para com Deus, sábios na palavra de Deus. Mas sábio é aquele que ama a palavra de Deus e medita nela dia e noite. A lição é clara: ser perito numa atividade profissional, ter uma invejável cultura intelectual ou até mesmo envelhecer não significa ser sábio e um bom discernidor dos tempos. Podemos ser peritos em alguma atividade, ser intelectualmente vigorosos, experientes na vida, mas completamente vazios dos princípios divinos que regem o nosso comportamento espiritual e moral. Olha que maravilha, que reflexão forte, né? Nós podemos ser peritos nas nossas atividades, né? Nós podemos ter uma cultura, um intelecto até invejável, né? Podemos ser vigorosos, experientes na vida, mas completamente vazios de Deus. É óbvio que existem muitas pessoas assim no mundo. Existem até cristãos assim, né? Que são intelectuais, que são velhos, né? Tem muitos anos de vida, que já têm muitas experiências, né? Que intelectualmente são pessoas extremamente capazes, mas são
definitivamente vazios dos princípios divinos. Quantas pessoas têm inúmeras graduações, pós-graduações, níveis de escolaridade, quantas pessoas que têm seus 70, 80 anos, mas não têm nada de Deus. Porque o que nos faz ver Deus, o que faz as pessoas ver Deus em nós, é a presença de Jesus, é a sua palavra sendo vivida, sendo praticada. Só a meditação diária nos princípios eternos é capaz de nos tornar verdadeiramente sábios neste mundo. Tiago 1,5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Nós podemos ter sabedoria divina a partir de uma vida dedicada à palavra de Deus. Isso só é possível porque guardamos o que está na palavra. E o professor pode explorar isso aqui com seus alunos. Não tenham vergonha da Bíblia. Leiam a Bíblia. Vocês serão culturalmente sofisticados, vocês terão discernimento, vocês serão pessoas inteligentes por serem leitores e praticantes da palavra de Deus. O mundo lá fora faz zombarias quanto à nossa dedicação à palavra de Deus, mas é sabido que as grandes sociedades modernas, elas se desenvolveram a partir de valores bíblicos, e então nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é poderosa. A meditação na palavra traz amor pela verdade. Os versos 101 a 104 mostram que quem observa os preceitos da palavra desvia os pés do erro. Não se afasta dos justos juízos de Deus ao ponto de deleitar a alma na palavra de Deus. Olha só. Versos 101 a 104 diz assim: afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afaste das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Verso 103. Como são doces para mim, para o meu paladar, as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Verso 104. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Olha só que interessante, os versos de 101 a 104 mostram que quem observa os preceitos da palavra de Deus, desvia os pés do erro, não se afasta dos caminhos dos justos juízes de Deus ao ponto de deleitar a alma na palavra de Deus. Quem se mantém observando, obedecendo a palavra de Deus, está livre, está livre dos caminhos tortuosos, está livre do legalismo, está livre da insatisfação e está livre da falsidade. Está livre da falsidade. Quando você lê, medita e pratica a palavra de Deus, você estará invariavelmente livres destes males da humanidade. É essa experiência com a palavra que leva o crente ao perfeito entendimento da verdade e ao mesmo tempo o faz aborrecer os caminhos falsos. É essa experiência com a palavra, é a palavra de Deus que nos dá discernimento para viver melhor. Assim, uma das consequências naturais para a vida de quem persevera em meditar diariamente na palavra de Deus é amar o que é verdadeiro e aborrecer o que é mentiroso, ilusório e passageiro. Como nós vemos em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. A palavra de Deus vai nos levar a ter pensamentos como esse descrito por Paulo em Filipenses. A palavra de Deus vai nutrir a nossa memória, a nossa mente, a nossa psique. A palavra de Deus vai nutrir e vai fazer brotar coisas que, como diz Paulo aqui, que é honesto, verdadeiro, justo,
puro, amável, de boa fama, né? É somente a palavra de Deus para produzir em nós essa natureza caída, algo de valor eterno, algo de valor inenarrável. Segundo tópico, a palavra ilumina o caminho do justo. A palavra de Deus como direção para a vida. Os versos 105 a 112 formam a estrofe iniciada pela letra hebraica Nu. O primeiro verso diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, né? Salmo 105, que é um verso bastante conhecido. A imagem da luz nesse versículo, como em outras, traz a ideia de direção de Deus para caminhar na vida, né? Eu falei sobre isso lá no nosso texto principal, né? Que a ideia aqui não é só uma redundância para fixação de conteúdo, mas nós podemos inferir e fazer essa aplicação de que quando o salmista diz lâmpada para os meus pés, ele está dizendo, a tua palavra é importante para me iluminar, para me capacitar, para tomar as decisões pequenas do dia a dia. Mas ela também é luz para o meu caminho. A tua palavra é importante para me dirigir, para iluminar, para me dar entendimento para as decisões mais importantes e mais grandiosas da vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa para todos os momentos, para todas as circunstâncias das nossas vidas. Essa luz na vida de quem busca na palavra de Deus o fundamento de tudo é como a luz do alvorecer que brilha cada vez mais até clarear o dia. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Por quê? Porque a luz do justo não é uma luz própria. Nós não somos astros de luz próprias. A luz que emana, a luz que brilha, a luz que irradia em nós, ela tem origem em Deus. É da palavra de Deus que precisamos diante de uma infinidade de atuais filosofias e ideologias que, no lugar de estimular o melhor de nós, despertam os mais violentos vícios de nossa alma. Não, e a sociedade moderna, com o seu amor permissivo, liberal, estimulam cada vez mais a busca do prazer, a satisfação, a falta de reverência, a falta de temor, a falta de obediência. E com isso, né, as filosofias e ideologias modernas, né, a pós-modernidade, ela estimula que as pessoas sejam cada vez pessoas piores, viciadas, violentas, pessoas que menosprezam os outros e menosprezam Deus. A palavra de Deus é a direção certa para o caminho da vida, porque, diferentemente das filosofias e ideologias contemporâneas, ela trata os nossos versículos e nos estimula a desenvolver as virtudes do Espírito, que são remédios para a doença da alma. A palavra de Deus é a direção certa para o caminho da vida, porque, diferente das filosofias e ideologias contemporâneas, ela trata os nossos vícios e nos estimula a desenvolver as virtudes do Espírito, que são remédio para as doenças da alma. É isso aí, a palavra de Deus é a direção para o nosso caminho. Seja um caminho curto ou longo, mas a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Permitamos a palavra de Deus nos dirigir para as virtudes do Espírito e, ao mesmo tempo, instalar em nossa alma o desprezo pelos vícios e instintos pecaminosos. Isso aqui é muito importante. Permitamos a palavra de Deus nos dirigir para as virtudes do Espírito e, ao mesmo tempo, instalar em nossa alma o desprezo pelos vícios e instintos pecaminosos. Se uma vez a palavra nos conduz, né, se uma vez a palavra de Deus nos leva até a presença de Deus, se a palavra de Deus nos leva até a presença de Deus, ela também nos afasta das coisas pecaminosas. É a partir da palavra de Deus que nós temos discernimentos para a nossa vida, né? Se por um lado a palavra de Deus nos aproxima de Deus, ela também nos afasta das coisas do mundo. É por isso que é importante
E aqui vale professor refletir com seus alunos. Se você, aluno, se você, professor, tem lutado contra alguma coisa, algum problema, algum pecado, alguma enfermidade, se você tem travado essa luta, entenda, uma boa estratégia para continuar firme lutando é meditar na palavra de Deus. Comprometido com os retos juízos da palavra. Salmos, versos 106 a 110. Ter a palavra de Deus como luz nos estimula a nos comprometer com ela. Por isso o salmista jura a cumprir o seguinte: guardar os justos juízos da palavra. Versos 106 diz assim: prometi sob juramento e cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. 107. Passei por muito sofrimento. Persevera, Senhor, a minha vida, conforme a tua presença. Nós temos aqui o Salmo 106 que diz, que prometi sob juramento e o cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. O verso 106 nos estimula a uma coisa que é importante para a nossa fé, para o nosso desenvolvimento comunitário, para o amadurecimento da fé. Nós devemos viver unidos, né? Prometi sob juramento e cumprirei e vou obedecer às tuas justas ordenanças. Nós devemos estar unidos e reunidos perante a palavra de Deus para aprendermos como agradar a Deus. Nós devemos estar prontos a obedecer a palavra de Deus. O salmista faz uma exaltação da palavra de Deus, mas ele deixa bem claro que a melhor forma de exaltar o que Deus fez, exaltar ou reconhecer a grandeza desse salmo, não é compondo um salmo, mas obedecendo a palavra de Deus. Ora, quem tem o privilégio de guardar a palavra de Deus sabe que no momento da aflição pode ser vivificado por ela. O Salmo verso 107. Verso 108 diz que a vida piedosa tende a ser mais intensa, né? Como é que diz aqui o verso 108? Acredita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Aceita, Senhor, né? Que a vida piedosa tende a ser mais intensa. Aceita, Senhor, a minha dedicação, aceita o meu comprometimento com a tua palavra. Que no momento do perigo ainda assim não se esquece da verdade, né? Nós sabemos, né, pelo que a palavra nos revela, que estamos seguros em Deus. Estamos seguros em Deus. Que diante das armadilhas do inimigo não se desvia dos preceitos da palavra. Verso 110, como é que diz o verso 110? Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos, né? Diante das armadilhas do inimigo, não se desvia dos preceitos da palavra de Deus. Você que medita, né? Nós que meditamos na palavra de Deus, nós que lemos, meditamos, praticamos a palavra de Deus, quando somos tentados a desobedecer a palavra de Deus plantada em nós, ela nos acusa e nos corrige. Quem guarda a palavra de Deus se compromete e se entusiasma com isso, a viver na contramão de todos os quais valores contrários a ela. Quem guarda a palavra de Deus se compromete e se entusiasma com isso, né? Quem guarda a palavra de Deus sabe do compromisso que tem com Deus. É importante que a gente fale sobre isso, né? E aqui o comentarista diz: quem guarda a palavra de Deus se compromete e se entusiasma com isso, né? Quem guarda a palavra de Deus se compromete em ser fiel a Deus. Então, nós precisamos aprender isso. Qual tem sido o seu comprometimento para com os retos juízos da palavra de Deus, né? Está aqui uma reflexão pessoal que cada um de nós devemos fazer, essa autoavaliação para entendermos como estamos diante de Deus. Guardando a palavra como legado recebido.
O salmista reconhece que o testemunho que se encontra na palavra foi recebido como legado de seus pais. Por isso, seu coração está inclinado a guardar os decretos divinos para sempre. Esses 2 versos nos ensinam que recebemos a palavra de Deus como um legado de nossos antepassados. Versos 111 e 112 diz, o que diz os versos 111 e 112? O verso 111 diz, os teus mandamentos, os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Discípulos, o meu coração dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim, Os versos 111 e 112, como diz o comentarista, que esses 2 versos nos ensinam que recebemos a palavra de Deus como um legado de nossos antepassados. A Igreja de Cristo não começou conosco, muito menos a sua igreja local. Houve homens e mulheres desprendidos que deram suas vidas para que a palavra de Deus pudesse alcançar. Nós temos aqui Daniel Berg e Gunnar Wingre, são os pioneiros da Assembleia de Deus. Há uma nuvem de testemunhas antes de nós, Hebreus 12 e 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está preparada, Então, Hebreus 12, 1 nos faz lembrar que pessoas do passado se comprometeram e venceram para a glória de Deus. Nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes e não somos pessoas que dominam sobre os outros, mas estamos aqui por causa da graça de Deus. Por isso somos convidados a agradecer a Deus pelos nossos pais, professores da escola dominical e professores que nos legaram a palavra de Deus. 2 Timóteo 1,3 diz, conserva o modelo das são palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Quantas vezes recebemos de Deus a palavra por intermédio da vida de um irmão ou de uma irmã? E como aprendemos a palavra com eles, Deus sempre usa alguém para nos ensinar a sua palavra. Deus sempre usa alguém para nos instruir na verdade, para que possamos obedecê-lo. Portanto, olhe para trás e conheça o legado dos irmãos do passado que nos transmitiram a palavra de Deus. Aprendam com eles no presente, a fim de amadurecer para o futuro. E não esqueça do conselho do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Terceiro tópico, a Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais. A Bíblia como a base da trajetória da vida. Vamos lá. Ao estudarmos o Salmo 119, percebemos que ele é um louvor a Deus pela existência da sua palavra. Essa palavra se encontra ao alcance de suas mãos por meio da Bíblia. Esta é a revelação especial de Deus para a humanidade. Ela é a revelação especial porque fala da história da redenção em que Jesus Cristo é o centro de toda essa história. Que, aliás, tem uma discussão teológica que boa parte dos bons teólogos concordam que era necessário a revelação especial escrita ou verbal da palavra de Deus. Portanto, era necessária e Deus nos deu a palavra, a Bíblia, como parte da sua revelação. E nesse caso a revelação especial, para que nós conhecemos Deus, para que nós conheçamos a Deus e o seu plano redentivo, conheçamos a Cristo e crendo nele fôssemos salvos. A Bíblia é uma revelação especial da parte de Deus para a humanidade e nós devemos considerar isso. Inclusive, o escritor aos Hebreus diz: se aquilo que foi anunciado por anjos, quem desobedeceu recebeu justa punição, muito mais aqueles que negligenciarem
tão grande salvação, aqueles que negligenciarem o que o próprio Cristo anunciou e os que depois dele, seus servos, também anunciam. Então nós temos que entender, e o Salmo 119 nos faz refletir a importância da palavra de Deus. Nós, o professor deve refletir isso com seus alunos, né, explorar isso com seus alunos, nós cometemos um grave erro em gastar muito do nosso tempo com outras coisas e não com a palavra de Deus. Devemos nos desafiar a estudar e a meditar mais na palavra de Deus. Assim, a Bíblia é a base da trajetória de nossa vida porque ela nos revela Cristo e todos os seus ensinamentos necessários para a vida. Por isso, a palavra de Deus perpassa os lugares mais escondidos dentro de nós. Em Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa. Ela alcança o mais íntimo de cada um de nós. Então, é importante que nós nos dediquemos à palavra de Deus, a ler, a meditar, a ouvir a palavra de Deus, porque existem muitas coisas em nós que são quase inacessíveis, mas a palavra de Deus penetra nesses lugares para nos constranger, nos despertar ao arrependimento, para a comunhão com Deus e a salvação. Portanto, a Bíblia nos ensina a viver e também nos prepara para morrer, pois um dia prestaremos conta de tudo o que fizemos neste mundo. 2 Coríntios 5:10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Um dia, né, nós estaremos diante de Deus, prestando conta. E como saber como devemos viver para que não sejamos surpreendidos nesse dia? A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina como? Olha só, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. O que esse texto nos ensina, né? O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que nós temos que ter um estilo de vida coerente com a palavra de Deus, porque Deus vai requerer de nós esse comportamento adequado naquele dia. A Bíblia como obstáculo às escolhas erradas, né? É até engraçado, né, que colocado num sentido negativo. O Salmo 119 nos ajuda a perceber a Bíblia como base para a trajetória de vida. Ele também nos auxilia a compreender que, consequentemente, a Bíblia é um obstáculo às escolhas erradas. Ou seja, quem dedica a sua vida à leitura, à meditação e à prática da palavra de Deus, fatalmente estará protegido das estupidez desse mundo. Fatalmente estará protegido das decisões equivocadas, porque será sempre iluminado por Deus. Ora, como ela alcança a nossa mente, nos ajuda a pensar a verdade, a amar a verdade, a praticar a verdade, a Bíblia se torna um antídoto contra as escolhas erradas. Tiago 1:14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, quando nós pensamos nisso que o apóstolo Tiago escreve aqui, que quando nós pecamos porque somos atraídos pela nossa concupiscência, então nós pensamos o quê? Nós temos uma natureza problemática. Nós temos uma natureza imperfeita, inclinada para o mal. Nós temos uma natureza corrupta. E a palavra de Deus são justos estatutos. Então, meditando na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, então nós seremos livrados das escolhas estúpidas, erradas, de seguir, né, os desejos da carne, ou como dizia Immanuel Kant, nós somos livres quando conseguimos negar a própria natureza, porque a nossa natureza ela é muito dominante e pecadora. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vencemos a nossa carne. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida dedicada à leitura e meditação e contemplação das verdades bíblicas.
Quando pensamos, amamos e praticamos os valores da Bíblia, não há espaço para os valores secularizados, né? 1 João 2, 15 a 17 diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só que maravilha! Quando pensamos, amamos e praticamos os valores da Bíblia, não há espaço para os valores secularizados. O mundo tem as suas virtudes, né, nesse sentido. O mundo tem as suas práticas, o seu estilo de vida, que não é condizente com o cristão que pratica a palavra de Deus. Por isso, diante de uma cultura secularizada que nos estimula a tomar decisões desprovidas dos valores atemporais e eternos da Bíblia, decida de maneira entusiasmada a obedecer de todo o seu coração a palavra de Deus. Isso aqui é muito maravilhoso, né? Olha só, vou repetir o texto. Por isso, diante de uma cultura secularizada que nos estimula a tomar decisões desprovidas dos valores atemporais e eternos da Bíblia, decida de maneira entusiasmada a obedecer. Vá contra o querer desse mundo. Vá contra a sua carne, as suas inclinações. Você quer obedecer a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, você quer agradar a Deus, então vá contra a sua natureza. Vá contra a vontade do mundo e do pecado e pratique a palavra de Deus. Sinta-se privilegiados de ser convocados por Deus a trilhar um caminho de sabedoria e discernimento num tempo marcado pela tolice e ignorância espiritual. Olha, e de fato nós vemos tempos onde a tolice, a ignorância é cultuada pelas pessoas, mas quem se dedica à palavra de Deus não tem essa pecha. A Bíblia como um fundamento sólido. Isso aqui é bem interessante. O Salmo 119 também nos ajuda a perceber a Bíblia como um farol que ilumina tempos escuros, né? Sociólogos já descreveram este tempo como um período líquido, em que não há valores sólidos, em que a superficialidade predomina na vida de muitos jovens. Suas esperanças e sentido de vida se desmancham com facilidade. Nós vemos um período líquido, verdade, onde as coisas não são consistentes, onde os relacionamentos não são consistentes, onde a verdade se tornou relativa, onde o amor não é consistente, onde as pessoas não têm mais palavra, onde a ética não é consistente, onde a moral não é consistente. Enfim, nós vivemos um tempo de liquidez nos valores, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus continua a mesma. Os seus valores, os seus princípios, as suas leis são eternas. E nós não vamos abandonar as verdades bíblicas. Entretanto, a palavra de Deus é como uma rocha que traz fundamento a uma casa. Por isso, a Bíblia tem o poder de trazer lucidez e equilíbrio ao ser humano que perdeu a esperança. Olha, a palavra de Deus é como rocha. A Bíblia mesmo fala, né, a parábola do homem que construiu a casa na areia e o outro que construiu a casa na rocha. A gente conhece bem essa analogia e bem na prática a realidade de quem constrói os seus sonhos, os seus objetivos, a sua vida em Deus, e aqueles que constroem na pura superficialidade da vida. Nós sabemos que quem constrói a sua vida firmada em Deus tem solidez, passa pela adversidade, passa pela dificuldade, mas vence. Mas aqueles que não estão assim alicerçados em Deus, na sua palavra, eles acabam se desesperando. Nela encontramos o sentido de nossa existência e somos encorajados a viver de acordo com esse sentido, de uma maneira divinamente coerente com o que Deus nos vocacionou a ser, né? Na palavra de Deus nós encontramos o norte para a nossa vida. Na palavra de Deus nós encontramos cura para a nossa alma aflita, para nossas consciências cauterizadas. Então, não deixemos de meditar profundamente na palavra de Deus, porque nela encontramos a solução, nela encontramos o Salvador. Nossa conclusão.
A presente lição nos encorajou a ter a Bíblia em alta conta. O Salmo 119 nos ajuda a refletir a respeito da importância da meditação na Bíblia, a palavra de Deus em nossa trajetória de vida. Certamente você está inserido num contexto externo em que os valores da Bíblia são desprezados. Entretanto, você tem a oportunidade de revelar esses valores bíblicos no contexto de sua vivência, de modo que as pessoas sejam influenciadas pelos princípios atemporais e eternos que brotam das Sagradas Escrituras. Portanto, honre a palavra de Deus em qualquer lugar que você esteja, né? É importante a gente viver de acordo com o que Jesus ensinou. Não apenas porque algo é bom, mas porque é uma ordem divina. Muito bem, então chegamos ao final. Lembrando que você que faz uso do slide produzido pelo ebdenfoco.com, então tire uma foto e envie para nós. Nós temos aqui o nosso Instagram e mande também pelo WhatsApp. Lembrando, né, você quer saber mais sobre ebdenfoco.com, acesse www.ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo 94 DDD 984092869. Lembrando também o conteúdo da assinatura, né? Seja um assinante do ebdenfoco.com, slides de adultos, slides de jovem, bônus com slides de escatologia e sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.